O Ministério Público Federal denunciou hoje 7 pessoas por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades, a maioria ligada à Operação Lava Jato. Entre os denunciados está o jornalista Glenn Greenwald, que não foi investigado nem indiciado pela Polícia Federal. O Ministério Público Federal denunciou Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Tiago Eliezer Batista, Danilo Cristiano Marques, Suelen Priscila de Oliveira e Luiz Henrique Molição por crimes como invasão de celulares, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Eles foram alvos da Operação Spoofing em julho do ano passado e alguns estão presos até hoje. Junto com eles, o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, também foi denunciado por associação criminosa e participação no hackeamento. O jornalista é um dos autores de uma série de reportagens sobre o conteúdo das mensagens de autoridades, como o procurador Deltan Dallagnol e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tiveram celulares invadidos pelos hackers. No fim do ano passado, a Polícia Federal concluiu que não havia indícios da participação moral e material do jornalista nos crimes investigados. A Polícia Federal analisou as conversas entre Glenn e Luiz Molição. Em uma delas, o hacker pergunta a Glenn o que deve fazer antes do site da Intercept Brasil começar a publicar as reportagens. A gente também queria saber a sua opinião a respeito de algo. Como assim que você publicar os artigos, todo mundo vai excluir as conversas, todo mundo vai excluir o Telegram. A gente queria saber o que você recomenda fazer. A gente tem alguns nomes separados. A gente pegar esse final de semana, já puxar a conversa de todo mundo ou deixar quieto por um tempo. Glenn Greenwald responde que para não ser acusado de participação na invasão de dispositivos alheios e interceptação ilegal de comunicações, hackear, ele teria que provar que somente falou com a fonte das informações após a conclusão da ação criminosa. Na denúncia, o procurador Wellington Divino de Oliveira falou sobre a importância da liberdade de imprensa e lembrou que a Constituição garante uma proteção ao sigilo da fonte. E disse que se o jornalista tivesse recebido o material depois que a ação dos hackers tivesse cessado, não haveria responsabilidade penal. Mas neste caso, o procurador entendeu que diferente é a situação em que o jornalista recebe material ilícito enquanto a situação delituosa ocorre e, tendo ciência de que a conduta criminosa ainda persiste, mantém contato com os agentes infratores e ainda garante que os criminosos serão por ele protegidos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. O procurador destacou um trecho da conversa de Glenn com o hacker. Então, nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir a identidade de nossa fonte. Então, para a gente, nós vamos, como eu disse, não podemos apagar todas as conversas porque precisamos manter. Mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro, se precisarmos. Para vocês, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? O hacker respondeu, sim. Glenn continuou, nenhum, mas isso é sua escolha. Mas estou falando e isso não vai prejudicar nada que estamos fazendo se você apaga. Sim, não, era mais uma opinião que a gente queria mesmo, para a gente fazer mais para frente. Sim, é difícil porque eu não posso te dar conselho, mas eu tenho obrigação para proteger meu fonte e essa obrigação é uma obrigação para mim, que é muito séria, muito grave, e nós vamos fazer tudo para fazer isso, entendeu? O procurador concluiu que Glenn Greenwald recebeu material de origem ilícita enquanto a organização criminosa ainda praticava condutas semelhantes, buscando novos alvos, possuindo relação próxima e tentando subverter a noção de proteção ao sigilo da fonte, para, inclusive, orientar que o grupo deveria se desfazer das mensagens que estavam armazenadas para evitar ligação dos autores com os conteúdos hackeados, demonstrando uma participação direta nas condutas criminosas. O procurador afirmou que não investigou Glenn e que se baseou em conversas encontradas no computador de um dos hackers. Em agosto do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu proibir
atos que visassem a responsabilização do jornalista pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas. O ministro justificou que isso seria uma proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística. Integrantes do Supremo já estão avaliando se a denúncia feriu ou não a decisão do ministro Gilmar Mendes. A denúncia está sendo analisada pela Justiça Federal, que vai decidir se abre ou não ação penal. Hoje, Glenn Greenwald divulgou um vídeo em uma rede social falando da acusação feita pelo procurador. Está abusando seu cargo para atacar inimigos políticos. Segunda, a própria Polícia Federal, sob o comando do ministro Moro, fez uma investigação completa e concluiu com clareza que eu não cometi nenhum crime. É um ataque contra a imprensa livre, obviamente, contra a nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o Supremo, o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado para minha reportagem, porque é uma violação do direito constitucional de uma imprensa livre. O Intercept declarou que a Polícia Federal analisou os mesmos diálogos, não imputou qualquer conduta criminosa a Glenn Greenwald e disse não ser possível identificar a participação moral e material dele nos crimes investigados. O Intercept afirmou que o Ministério Público se presta a um papel político ao tentar criminalizar o jornalismo. A Associação Brasileira de Imprensa considerou a denúncia contra Glenn Greenwald um atentado à Constituição Federal e pediu que a Justiça a rejeite. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo declarou que o Ministério Público Federal abusou de suas funções para perseguir um jornalista. A Federação Nacional dos Jornalistas disse que a denúncia é mais um ataque à liberdade de imprensa e que Glenn Greenwald cumpriu apenas seu dever profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil declarou que a denúncia criminaliza a mera divulgação de informações, num claro risco para a liberdade de imprensa. Numa rede social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, também falou em ameaça à liberdade de imprensa. Disse que jornalismo não é crime e que sem jornalismo livre não há democracia. A defesa de Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira disse que a denúncia tem irregularidades processuais, cunho político e é desprovida de embasamento técnico. A defesa de Luiz Henrique Molição não quis se manifestar. Nós não obtivemos resposta dos advogados de Tiago Eliezer e Danilo Cristiano Marques. O Jornal Nacional termina aqui. O Jornal da Globo é depois da estreia de Fora de Hora. Boa noite. Boa noite. Até